Graça e paz, queridos irmãos e irmãs, Igreja da Cidade Online, a sua igreja onde você estiver. Se você estiver no Brasil ou no exterior, graça e paz, é domingo do Senhor. Este é o dia que o Senhor fez e nós celebramos e regozijamos neste dia. Você que nos acompanha aí pelo chat, eu quero orar com você agora especificamente sobre cura, porque nós somos um povo da fé, um povo que acredita no sobrenatural de Deus. Sabe por quê? O sobrenatural para nós é natural para Deus. O que é impossível para nós é possível para o Senhor. E nesta série, aqui no nosso campus online, que estamos desenvolvendo de 5 temas, hoje é o poder do sobrenatural para a cura. Então, se você agora tem uma necessidade específica de cura emocional, física ou espiritual para você e para alguém da sua casa, coloque aí agora no chat. Eu vou orar com você aqui, você aplica a fé aí. Se você puder ficar de pé na sua sala, no seu quarto, no seu trabalho, onde você estiver. E eu quero, em nome de Jesus, ativar o poder sobrenatural para cura, crendo que quem cura não é a pessoa, o intercessor, o pastor. A cura é feita pelo Senhor, mas precisa haver em nós uma atitude de fé. Nos evangelhos, Jesus disse que a região da Galileia não viu tantos sinais, curas e maravilhas, porque justamente o povo não estava aplicando fé. 3 cidades foram amaldiçoadas pela incredulidade: Betsaida, Cafarnaum e Corazim. Então queremos, neste domingo, aplicar fé e crer no poder sobrenatural da cura. Temos Jeová Rafá, o Deus que cura. Jesus é o médico dos médicos. O impossível para ele não existe. Cremos então e vamos orar aplicando fé. Vamos juntos? E também vou orar pela mensagem para que Deus possa, pelo Espírito Santo, fluir através da minha vida para chegar à sua vida. Levante sua mão, fica de pé. Pai, em nome de Jesus, me uno aos meus irmãos aqui pela celebração online, aos que estão no Brasil ou no exterior, os que estão impossibilitados de vir porque estão doentes. Eu peço agora, liga no céu que ligamos na terra. Pai, aquele que toca agora uma parte do seu corpo que dói, traz alívio em nome de Jesus. Dor de cabeça, dor nas juntas, dor de dentes, dor em algum membro, ó Deus, interior, exterior, algum órgão interno. Ó Deus, aqueles que estão com algum diagnóstico de enfermidade, cremos e aplicamos fé. Jeová Rafá, vem e cura, derrama o teu bálsamo de Gileade, leve, Senhor, para bem longe, para aquele lugar que o Senhor Jesus determinar, toda dor, toda doença. Ó Deus, toda doença que vem prejudicar os teus filhos, libera hoje uma unção de cura, Senhor, em nome de Jesus. Cremos e aplicamos fé no nome que é sobre todo nome, Yeshua, o Filho de Deus, Jesus de Nazaré, aquele que tomou sobre si as nossas dores, levou a nossa enfermidade. Cremos no poder sobrenatural da cura, porque o Senhor assim nos deu autoridade a crer e a declarar em nome de Jesus. E também, Senhor, cure as emoções, a mente, pelo poder da palavra liberada nesta ocasião. Use a minha vida, eu quero ser um profeta, um carteiro, a entregar uma mensagem certeira que não voltará vazia, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você crê e aplica a fé? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus, em Marcos, capítulo de número 5, verso de número 24 a 34. 10 versos da palavra do Senhor. Diz assim, então, no Evangelho: Jesus foi com ele e uma grande multidão o seguia e comprimia. E estava ali uma mulher que há cerca de 12 anos vinha sofrendo de uma doença, de uma hemorragia. Ela padecera muito, sob o cuidado de vários médicos. Ninguém resolveu, gastou tudo que tinha, mas em vez de melhorar, diz o texto, que piorava.
quando ouviu falar de Jesus, chegou por detrás dele, por meio da multidão, tocou no seu manto. Porque pensava, então, a mulher, se eu tão somente tocar o seu manto, ficarei curada. E diz o texto, verso 19, imediatamente cessou sua hemorragia, ela sentiu em seu corpo que estava livre do sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e Jesus perguntou: quem tocou o meu manto? Ele sentiu que saiu virtude dele. E responderam os seus discípulos, geralmente eles eram assim: Senhor, tem uma grande multidão aqui, tem uma aglomeração. Agora a gente sabe bem o que é essa palavra. Tem uma aglomeração aqui. E o Senhor ainda pergunta quem tocou o seu manto? E respondeu Jesus aos seus discípulos. Ele não disse isso não, mas quase disse: sabe nada, inocente. Vocês veem a multidão aglomerada ao meu redor e ainda pergunta quem me tocou. Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés. Agora curada, ela adora a Jesus. E então ele disse: filha, sua fé a curou. Vá em paz, fique livre do seu sofrimento. Aleluia! Glória a Deus. Aplique esta palavra no seu coração. Ela é rema, é viva. E o Jesus que viveu esse momento lá na Galileia, ele está aqui. Aleluia. E ele é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. Ele fez ontem, faz hoje também. Quando eu vou a Israel com os nossos irmãos aqui da Igreja da Cidade, esse ano não podemos ir, mas ano que vem queremos retomar as viagens, nós visitamos a Galileia nessas regiões onde Jesus pisou, andou e curou. E quando a gente chega em Magdala, tem uma pintura sobre essa cena, é deslumbrante, fantástica. Jesus ali naquele lugar e a mulher com o dedinho tocando no manto de Jesus e a virtude sai, aí sai um fecho de luz assim e cura aquela mulher. Quem cura é Jesus, mas a fé deve ser ativada no nosso coração, porque Jesus não faz acepção de pessoas, nem de atitudes, mas ele faz de fé, porque a fé chama a atenção do Senhor. A fé na terra, que é um lugar de tanta incredulidade, quando ela brota, ela chama a atenção do céu. Por isso que Jesus, quando passava em Jericó e subiu então Zaqueu numa árvore para ver Jesus, chamou a atenção de Jesus. Por quê? Porque ativou fé. Ainda nessa região, em Cafarnaum, Jesus também cura um soldado, a pedido do soldado romano, seu filho em casa, e ele disse: nunca vi em toda a terra de Israel tamanha cura. Então, existe um poder na ativação profética da cura. Aí onde você está, é importante crer, declarar, aplicar fé. Quando tiver alguém orando conosco por cura, você também crer e declarar junto. Enquanto que eu vou ministrando aqui, esta palavra está entrando no seu ouvido, está entrando na sua casa, e você vai acompanhando dizendo: sim, eu creio, assim seja, aplico fé, concordo, celebro, bato palma, afirmo. Por quê? Isso faz com que esta fé seja ativada e reverberada dentro da minha casa. Porque o Senhor diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Como é que a gente sente perfume? O perfume está no ambiente. Então que a sua casa tenha um ambiente de fé. A sua casa tem um cheiro de fé. Porque o contrário acontece também. Você chega num ambiente de muita incredulidade, aquilo fede. Quando tem idolatria, feitiçaria, malignidade, aquilo contamina o ambiente, gerando uma atmosfera pesada, pessimista, negativa, um ar carregado. Uma casa cheia de fé, que tem hinos de louvores, cânticos de louvores, com uma palavra liberada, com a sua TV, sua Smart TV aí ligada, isso está entrando na sua casa. E sabe, quando as
luz chega, as trevas têm que ir embora. Não se negocia. Então, deixa a luz do céu entrar. Deixa a palavra de cura entrar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus filhos. Deixa o louvor brilhar, porque há liberdade no louvor. Amém? Esta série sobrenatural, para nós é uma identificação. Nós cremos no sobrenatural, porque ele existe. Para o bem ou para o mal, o sobrenatural existe. A vida não é só física. A vida é física e espiritual. Só que o espiritual pode ser benigno ou maligno, de Deus ou do diabo. Mas o sobrenatural existe. Tanto que Saint-Exupéry, um escritor francês, do famoso livro O Pequeno Príncipe, um conto infantil, ele diz que o essencial é invisível aos olhos. E tudo que é essencial a gente geralmente não vê. Fé, esperança, amor, a gente não vê. O mundo invisível, ele acaba governando o mundo visível. Tudo tem algo por detrás. É como essa filmagem aqui. Olha, agora, na sua TV, você está me vendo. Mas você não tem noção a quantidade de gente que tem aqui, ó. Aqui tem intercessores, aqui tem pessoas na técnica do vídeo, do som, da filmagem, da iluminação, da assistência geral, da coordenação, dos que estão fazendo as partes na celebração, enfim, muitas pessoas para que você veja uma pessoa e receba uma palavra. Entende? Assim é no mundo espiritual. Tem muita coisa que você não vê, mas que existe, que está atuando e está agindo. Todo esse grupo aqui está trabalhando, amando você, e você não está vendo. Está servindo você e você não está vendo. Da mesma maneira, no lado oposto, se nós estivéssemos aqui fazendo mal, você não iria ver, mas ele existiria. Então, o mundo físico é regido pelo mundo espiritual. E esse espiritual pode ser bem e pode ser mal. E, no caso, nós estamos aqui juntos aplicando fé e levando para você uma palavra sobrenatural e hoje uma palavra de cura. Então, o mundo invisível governa o mundo visível. O Salmo 77:14 diz: Tu és o Deus que realiza o quê? Milagres. Mostra teu poder entre os povos. Amém? Glória a Deus, que assim seja. O Deus de milagres está aqui. Imagine isso, você caminhando numa praia, observando a areia e enxergar algumas pegadas. Mesmo você não veja ali ninguém, há uma pegada e alguém passou por aqui. Isso mesmo, no mundo sobrenatural é assim. Ele deixa as marcas e o Senhor Jesus nunca vai me enviar para um lugar onde ele não passou antes. Amém? Então, o sobrenatural é a evidência da presença de Deus na nossa vida. Nesta série, já vimos duas mensagens que tem aqui no nosso portal: o poder sobrenatural da fé e o poder sobrenatural da oração e jejum. Então, se você não assistiu, assista, pegue, aplique fé sobre essas palavras. E hoje vamos então à terceira palavra, o poder sobrenatural da cura. A pastora Vivian Ribeiro, líder do Ministério Viva, o Ministério de Vida Saudável da Igreja, ela diz: a legalidade do diabo em nós faz enfermar, a legalidade do diabo em nós fazer enfermar foi quebrada na cruz. Tal como ocorre na salvação, o pecado e a doença não mais dominará. Então é uma declaração de fé. A cruz, ela já fez a obra. Nós não temos mais que ficar preocupados com legalidade do passado. O que você tem que cuidar é para não enfermar no presente. Porque qualquer coisa que diz respeito ao seu passado, em Cristo já foi quebrada, anulada. O diabo, na cruz, quando Jesus expirou e disse tetelestai, todo e qualquer pecado original sobre a vida de alguém que nasceu de novo já está quebrada. Agora, nós ainda vivemos num mundo que está caído pelo pecado. E nossas decisões no presente, embora que não nos leve a perder a salvação, pode trazer efeitos colaterais para a nossa vida presente, inclusive para a nossa saúde. Dá alguns exemplos. Um crente que cai na tentação e vai fumar. O seu pulmão vai ficar doente, mesmo ele crendo em Jesus, mesmo ele tendo ido agora para o céu, porque Jesus morreu na cruz por ele. Mas a morte de Jesus Cristo na cruz
não vai fazer com que ele não tenha os efeitos da nicotina no seu pulmão, entende? Ele vai morrer, vai para o céu. Mas, enquanto viver na terra, se continuar fumando, a sua saúde será prejudicada, debilitada. A mesma coisa acontece, por exemplo, com uma pessoa que insiste em beber. Se converteu, sabe que a bebida é danosa, prejudica a saúde. A pessoa que bebe, que tem Jesus como Senhor e Salvador, se morrer vai para o céu. Sim, mas aqui na terra, o seu fígado vai ter o efeito direto dessa bebida, a sua pressão arterial, o seu peso, por causa das calorias da bebida. Então, a morte de Jesus Cristo na cruz declara nossa salvação, invalida toda acusação de Satanás, mas todo e qualquer ato de pecado e desobediência na terra, depois da minha conversão, tem efeitos colaterais. Porque a vida cristã é feita de decisões e de escolhas. Com relação à eternidade, Cristo morreu uma vez por todos os nossos pecados. Mas deixa eu dizer uma coisa. Você não foi salvo só para ir para o céu. Você foi salvo para viver na terra, cumprir um chamado, uma missão e ter uma vida saudável. Até a volta do Senhor ou até que termine a sua jornada aqui na terra e Ele venha a levar você. Então vamos fazer uma parceria com o Senhor em tudo que for algo que prejudicar a minha saúde, porque sabe qual o melhor milagre com relação à cura física? É eu não precisar do milagre. Eu não preciso. Por quê? Porque eu também cuidei de mim. Agora, se eu tenho uma enfermidade, como acabei de orar, de algo que eu não procurei, fruto das minha vida aqui na Terra, fruto do envelhecimento, uma doença hereditária, um acidente, aí eu creio e aplico fé na oração da fé para receber a cura. Amém? Então, que isso fique claro ao nosso coração em nome de Jesus. Algumas verdades sobre a cura. Premissas básicas, pressupostos básicos e gerais. Creia nisso e não duvide. Primeiro, Deus quer e é capaz de curar todas as doenças. Então, se você tem diagnóstico de qualquer coisa, não seja afrontado pelo medo. 1 Pedro capítulo 2, 24 diz, e eu orei sobre isso aqui, que ele tomou todos os nossos pecados e ele levou sobre si para que recebêssemos então a justiça, e por suas feridas fomos curados. Então é para todos, não tem distinção. 2, Deus quer curar todos, porque Deus não é patrocinador da doença e da miséria. A doença, a miséria, a pobreza, isso afronta o coração de Deus, porque Ele não nos fez para isso. Atos 10, 38 diz que ele curava, andava por toda parte e curava. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e ele andou periatel, é a palavra grega aí, andou periatel por toda parte curando. Se Jesus andava por Israel curando as pessoas, é porque ele não queria que elas ficassem o quê? Doentes. Então ele quer curar todos. Terceira premissa, não é necessário fazer algo para merecer a cura. Porque Deus não trabalha com méritos, Ele trabalha com planos e projetos dele para nós. Então, se está dentro do plano dele, do projeto dele, para a glória dele, ele vai fazer. Efésios capítulo 2, 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto, presta atenção, não vem de vós, é dom de Deus. Inclusive o dom da cura. Deus quer curar. Ele faz, mas o mérito é dele, porque o plano é dele. E quarto, mesmo que outros já tenham orado, continuamente busque e continue orando, recebendo a oração de outras pessoas. Você sabia que tem um episódio de Jesus em Betsaida, que ele cura um cego depois de 2 orações? Ele cura, aí ele vê parcialmente, depois ele continua orando, e o cego, aplicando fé, primeiro ele vê de forma embaçada e depois ele vê plenamente. Então, se Jesus orou 2 vezes por um mesmo doente, por que eu não posso orar 5, 6 vezes? Por que você não pode receber 10 orações pelo mesmo problema? O nosso papel é continuar orando. Então, 4 premissas básicas, e que elas entrem na sua mente e no seu coração. Deus quer curar todas as doenças, Deus quer curar todos, não é necessário ter mérito para receber, e mesmo que você já tenha recebido uma oração, continue
orando e continue recebendo em nome de Jesus. Diz o apóstolo Tiago: há alguém entre vós doente? Então, o que a gente tem que fazer? Chama os presbíteros da igreja para que orem, unjam com óleo e em nome do Senhor. As duas coisas, ungir com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé, não é? De novo, a atitude de fé, vai fazer o quê? Vai curar o doente. E se ele também tiver cometido pecados, também será curado do seu pecado. Então isso é maravilhoso, é poderoso. Não é o óleo que cura, nem a pessoa. É a oração da fé aplicada, mas o óleo é uma atitude, é também um selo espiritual, um ato profético. Isso a Bíblia diz para fazer, por que não fazer? Quem não faz só por causa da sua religiosidade está errado, então deve fazê-lo. 3 verdades sobre o poder sobrenatural da cura. O que é isso? Você pode falar: pastor, então o que é o poder sobrenatural da cura? No texto de Jesus, ao se encontrar com a mulher que 12 anos estava com fluxo de sangue, com uma hemorragia imparável, nós temos 3 verdades que podemos assimilar e praticar na nossa vida hoje. O poder sobrenatural da cura é possuir uma atitude ousada diante de Jesus. É querer, acreditar, é buscar exatamente como aquela mulher. Não queira menos. Eu sei que você pode ser chamado de intrometido, de abusado, de ousado, mas a mulher não quis saber nada disso. Ela sabia da sua dor, ela sabia da sua enfermidade, ela ouviu falar que Jesus estava ali e ela foi em direção à sua cura. Uma fé ousada, uma fé diante do Senhor e derramada. Ouviu falar que Jesus ia trazer cura, então ela teve por parte dela uma atitude ousada. Que em nome de Jesus essa mesma fé esteja sobre todos nós também. Aquela mulher, ela sobressai na multidão porque ela tem uma atitude diferente. Ela acreditou em milagres, curas e sinais. Tem pessoas que simplesmente deixam passar a oportunidade. A atitude revela a qualidade da sua fé. Então, você só sabe o sabor de um chá, de uma fruta, quando você pega e absorve aquele alimento. O chá, a fruta, porque antes você só tem uma ideia do que alguém diz que é o sabor, mas quando você recebe, toma para si, você passa a experimentar de forma muito pessoal. Então, Romanos 12, verso 2, diz que nós não devemos nos moldar ao mundo. O mundo tem falado que a igreja não tem mais relevância, que a Bíblia não é a palavra de Deus, que não existe poder de cura, que não existe milagre, não se molde ao mundo. Fique com a palavra de Deus. Sua atitude transforma a sua realidade numa experiência de fé. Amém? Então, viva assim, você vai se surpreender. Maria, mãe de Jesus, pediu que durante uma festa de casamento também na Galiléia, em uma outra cidade, em Caná, que ele resolvesse o problema da falta de vinho. Ela sabia que ele poderia realizar algo sobrenatural. E o mais interessante é a resposta de Jesus, que está em João, capítulo de número 2, 3 e 4. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Não era a hora chegada de se realizar um milagre público, mas a atitude ousada de Maria mudou aquela realidade, porque, embora não sendo a hora, Jesus antecipou um milagre pela ativação de fé de uma mulher. E não era porque ela era a mãe de Jesus, é porque Jesus viu a fé de Maria, e a fé de Maria fez com que aquele milagre acontecesse. Então veja bem, a realidade pode ser mudada por uma ativação profética de fé. Você pode ser instrumento de fé, de antecipar os tempos, de fazer um abreviamento das oportunidades, porque você creu, você acreditou, assim como foi aquela mulher do fluxo de sangue, assim como foi Maria, assim como é você aí na sua casa. Navegue contra a incredulidade, vai contra a realidade cultural do tempo presente. Em tempos de incredulidade, seja você um homem, uma mulher, uma família de ativação profética de fé. Amém? E deixe que o céu surpreenda a sua casa.
A melhor oração para uma resposta que Deus já deu é uma atitude ousada, porque o que Deus disse que vai fazer, Ele já fez. Segundo, o poder sobrenatural da cura é possuir acesso aos recursos ilimitados do céu, porque o céu não é um reservatório, o céu é uma fonte. E quanto mais crermos, mais vamos receber. Tem uma história no Velho Testamento que mostra isso, que foi a história da viúva e a botija de azeite. Enquanto que havia reservatório, o azeite não parou de escorrer, de fluir. Acesso ilimitado aos recursos de Deus. Ainda no texto do Evangelho, Marcos capítulo 5, 29, imediatamente cessou sua hemorragia, ela sentiu que o seu corpo estava livre do sofrimento. Amém? Se você, durante essa ministração, já sentiu que houve mudança aí na sua casa, coloca aí no chat agora. Você que recebeu uma cura na hora da oração, agora que a palavra está sendo liberada, que pessoas aqui nesse ambiente estão orando por você, declare aí, estou curado, recebi a cura, como a mulher do fluxo de sangue, eu já recebi em nome de Jesus. Uma escassez terrena diante de Deus pode despertar uma providência do céu. Deixa eu dizer uma coisa para você, guarde isso no seu coração, coloque nas suas redes sociais. Agonize diante de Deus para você não agonizar diante dos homens, certo? Então, joelho no chão, mente no céu, favor do Senhor, céus abertos, agonize diante de Deus para não agonizar diante dos homens. Talvez você está batendo em muitas portas, está gastando dinheiro no lugar errado, mas Deus está falando para você clamar o céu dentro da sua casa. Amém? A expectativa em Deus pode transformar e mudar o seu dia hoje. Hoje é o primeiro dia da semana. Uma nova semana está virando aí para você. A nossa resposta precisa ser sempre a da fé, aplicando fé. Diga comigo, a última resposta na minha vida vem de Deus. Amém? Creia, aplique fé nisso aí. A última resposta na minha vida vem de Deus. Homens não vão decretar uma palavra final na minha vida, porque eu sirvo os homens e sou servido pelos homens, mas eu sou direcionado pela palavra do céu. Eu sou guiado pelo GPS, guiado pelo sobrenatural. Amém? Glória ao nome do Senhor. Então, transforme sua dor hoje em oração. Não há nada que a presença de Jesus não possa curar. Em Mateus 8,17, lembre-se que ele levou sobre si as nossas dores. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e Jesus, o Senhor, levou sobre si as nossas doenças. E não se esqueça que em Cristo Jesus, todo o céu está disponível para você. Efésios capítulo 1, verso 3, eu amo esse texto. Diz que é um lugar. Deus já nos abençoou, Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, e elas estão onde? Depositadas, não num banco, mas nas regiões celestiais em Cristo Jesus, o Senhor. Como acessamos esse lugar? Se o lugar é espiritual, se acessa pelo mundo espiritual. Eu acesso com jejum, com voto, com oração, com fé, com oferta, com primícia, com sacrifício. Por quê? As bênçãos já estão liberadas, diz Paulo em Efésios 1:3, mas para acessá-la é importante, é fundamental acessar no mundo espiritual. Creia nisso e é fato. Amém? Terceiro e último poder sobrenatural da cura é possuir o poder de Jesus por meio da sua fé. É o mesmo poder. Ele transfere esse poder. Lá em Mateus 28, ele nos enviou com a mesma autoridade e poder. Nós não temos outro Espírito Santo. O Espírito Santo é o mesmo que foi derramado lá em Pentecoste. É o mesmo que foi entregue à igreja primitiva quando ela saiu pelo mundo. A mesma fé. É a mesma fé, o mesmo Senhor, o mesmo batismo, a mesma esperança, o mesmo evangelho, uma mesma palavra. No mesmo instante, Jesus percebeu que havia saído o poder dele e virou-se para a multidão e perguntou: quem me tocou? O que Jesus estava fazendo? Claro que Jesus sabia. Saiu o poder, ele sabia para quem, mas Jesus queria também testar toda a multidão ali para ativar a fé, não só naquela mulher que curou, mas todos recebessem a cura ali. Aquela mulher tocou Jesus já de forma diferente, era isso que ele estava querendo dizer diante de toda a multidão.
Não tocamos Jesus com as nossas mãos, nós tocamos Jesus com a nossa fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam, que se creem. O essencial é invisível aos olhos, e a fé também é invisível aos olhos, mas ela se materializa numa atitude de busca, de ousadia, de fé. A passividade não combina com a fé. A religiosidade não combina com o sobrenatural. Por isso nós somos uma igreja que é profética, que é apostólica, que é pastoral, porque nós cremos que todos os dons estão em vigências, todos os sinais e maravilhas que Deus fez no passado, Ele está fazendo hoje, tudo de acordo com o seu plano e propósito, mas da nossa parte não vai haver falta de fé, de crer no sobrenatural, que você de fato acorde todos os dias e diga: Senhor, eis-me aqui, tudo que o Senhor tem para mim eu quero e recebo, e tudo que o inimigo tem contra mim eu rejeito, coloco por terra. Todos os planos de Satanás sobre a minha vida, a minha casa, a minha família, eu repreendo em nome de Jesus. Amém? Então, de fato, assim, você ativa o céu e o sobrenatural. Não tocamos Jesus com as nossas mãos, tocamos com a nossa fé. Marcos 5,33 diz: então a mulher, sabendo do que havia acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou toda a verdade. Sempre é assim. Sempre é uma pessoa cheia de fé, ativando o sobrenatural, acreditando no impossível. Que assim seja nos dias de hoje também e na sua casa também. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, disse Jesus, em que os adoradores me adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Esses adoradores é o que o Pai procura. Deus procura pessoas de fé, adoradores, ao redor do mundo. Será que Ele encontrou você aí na sua casa, participando dessa celebração agora, ativando fé comigo? Amém? Se sim, seja feita na terra como é no céu. Marcos 5,34, então disse: filha, filha, e eu também quero repetir as palavras de Jesus: filha, filho, se você creu, tocou Jesus pela fé, pode ir em paz. Ele já fez. O que ele disse que iria fazer, ele já fez. Você está livre dos seus sofrimentos. Depois da cura, é preciso aprender a viver como uma pessoa curada. Então, em nome de Jesus, você já recebeu, já está ligado na terra e no céu. Tenha pensamento de cura, coração curado, atitude curada. Vença toda palavra negativa, de derrota, de fracasso, de pessimismo, de ressentimento. Você agora está livre, você agora está curado. Então, saia para viver como um cristão de primeira classe. Viva um dia de cada vez. A fé dessa mulher fez com que Jesus encontrasse a cura física, o seu corpo foi restaurado, e cura espiritual, porque ela também encontrou salvação e disse: Jesus, seus pecados estão perdoados. Estar livre do sofrimento físico, mas estar livre do sofrimento espiritual é fundamental, queremos os dois. Por isso eu quero te perguntar agora, você também quer, além da cura física, receber cura espiritual? Mateus 11:28. Vinde a mim, disse Jesus, todos que estão cansados e sobrecarregados, estressados, afadigados, eu lhes darei descanso. Pecado cansa, mas a confissão descansa. Creia nisso. E aí, sabe o que vai acontecer? Os seus pais vão receber um novo calçado. Você vai receber os calçados da paz, diz Paulo em Efésios 6, capítulo 15. Porque você passa a viver uma vida nova, uma vida de liberdade pela fé em Jesus. Recebe essa palavra da fé?